Olá, meu nome é Davi Santiago e eu e meu grupo vamos falar a respeito dos contratos de prestação de serviços, empreitada e depósito. Para fazer o nosso trabalho, utilizamos como base a obra de Carlos Roberto Gonçalves, intitulada Contratos e Atos Unilaterais. Utilizamos também o Código Civil de 2002. E para iniciar a explanação do nosso trabalho, gostaria de falar um pouco a respeito do contrato de prestação de serviços. No direito romano, esse contrato era chamado de locação de serviços. E os romanos usavam a palavra locação tanto para se referir à locação de coisas, como também para se referir à locação de serviços e à empreitada. E o Código Civil de 1916 adotava esse termo, essa palavra, esse nome, locação de serviços, que deixou de ser usado no Código Civil de 2002. Isso porque a palavra locação está muito atrelada a coisas e não às pessoas. Então, em respeito à dignidade da pessoa humana, utiliza-se o termo prestação para se referir àqueles serviços que são contratados mediante retribuição. E o Código Civil dispõe acerca da prestação de serviços nos artigos 593 a 609. E o Código Civil é aplicado de forma residual às prestações de serviço. Isso porque a consolidação das leis trabalhistas abarcou muitas prestações de serviço, inclusive o trabalho rural, por exemplo. E também o Código de Defesa do Consumidor, no que tange às relações de consumo, em que há prestação de serviços, também é um instrumento legal que abarca muitas prestações de serviço. Então, o Código Civil é aplicado de forma residual, ou seja, se essa prestação de serviços não cumpriu os requisitos que estabelece a CLT no que tange ao vínculo empregatício, para caracterizar esse vínculo empregatício, e também se essa prestação de serviços não for uma relação de consumo, então estaremos diante do Código Civil. O Código Civil será aplicado a essa prestação de serviços. E o Código Civil dispõe que o serviço precisa ser lícito, ou seja, não contrariar a lei. O serviço pode ser tanto material como imaterial, ou seja, pode ser um serviço braçal ou intelectual, como por exemplo os serviços contratados de um contador, não é mesmo? Esse serviço é contratado mediante retribuição. E a doutrina estabelece que esse contrato de prestação de serviços é um contrato bilateral ou sinalagmático, porque gera obrigações para ambas as partes, ou seja, tanto aquele que contratou a prestação de serviços tem a obrigação de pagar pela execução desses serviços, como aquele que foi contratado tem a obrigação de fazer o serviço, né? E esse contrato é também um contrato oneroso, isso porque gera vantagens para ambas as partes, ou seja, tanto aquele que foi contratado vai receber a sua remuneração, a sua retribuição, o seu pagamento, como aquele que contratou os serviços vai receber ali os serviços, não é mesmo? Que ele contratou. Esse contrato é também um contrato consensual, porque para o seu aperfeiçoamento basta a vontade das partes ali manifestada. Então, para que esse contrato seja aperfeiçoado, basta que o contratante manifeste a vontade de contratar e o contratado em ser contratado. E esse contrato é também um contrato não solene, porque não depende de uma forma prescrita em lei. Ou seja, mesmo se se esse contrato for celebrado de forma totalmente verbal, é um contrato válido. No mais, agradeço a oportunidade, agradeço a atenção e passo a palavra para Ares, que dará continuidade neste contrato de prestação de serviços. Dando continuidade, sabendo então as características do contrato de prestação de serviço, nós vemos aqui no slide que o artigo 598 do Código Civil Brasileiro, ele vai dispor um limite de até 4 anos para que as partes elas realizem então a conclusão dessas atividades que estão descritas na prestação de serviço, ou para que então haja a renovação do contrato, mediante a vontade de ambas as partes. Porque este artigo, esse dispositivo legal, ele visa evitar situações semelhantes à escravidão, não submetendo uma das partes à vontade da outra, mediante esse contrato, mediante esse instrumento, evitando que haja, então, uma prestação de serviços perpétua, contínua, depois de cumpridas as obrigações.
nós vemos aqui no próximo slide, então, como se dá a extinção do contrato. A extinção ela tem 6 possibilidades. Uma delas é a morte de qualquer uma das partes, devido à natureza personalíssima do contrato, pois não há como as obrigações serem transferidas a outras pessoas, outras partes que não estejam qualificadas no instrumento. Então, dando-se a morte de qualquer uma das partes, dá-se a extinção do contrato. O escoamento do prazo, que é quando o período das cláusulas contratuais estabelecido chega ao fim, ou esse limite de 4 anos anteriormente mencionado. Então, dá-se assim com o escoamento do prazo e extinção do contrato. A conclusão da obra, que é quando as atividades já foram devidamente prestadas, quando a função do contrato foi cumprida, dá-se também a extinção. A rescisão do contrato mediante aviso prévio, que é quando uma das partes manifesta a vontade de fazer essa rescisão, ela obedece, então, os critérios da notificação prévia e realiza aí a rescisão, dando-se a extinção do contrato. O inadimplemento de qualquer uma das partes também é uma possibilidade, que é quando uma das partes não cumpre as obrigações estabelecidas no instrumento, e então dá-se assim a extinção. A impossibilidade da continuidade do contrato em virtude de força maior também é uma das possibilidades de causa de extinção do contrato, pois se uma das partes está incapacitada, se o objeto está violado, se não há como haver a execução do contrato, ele também vai ser, então, extinto. Espero que tenha ficado claro para todos a explicação do contrato de prestação de serviços. Bom, pessoal, vou falar agora sobre o contrato de empreitada. O contrato de empreitada é um contrato bilateral, onde tem a figura do empreiteiro de um lado e a figura do dono da obra de outro. O contrato de empreitada, ele visa o resultado final, onde o empreiteiro ele vai entregar não o serviço em si, mas a construção como um todo. Ele vai buscar o resultado final da construção. O contrato de empreitada ele tem várias divisões, né? Eu vou citar algumas aqui. O contrato sobre administração, onde é o contrato onde o dono da obra fica responsável economicamente sobre a construção, sobre os riscos econômicos da construção. O contrato de empreitada, propriamente dita, onde o empreiteiro, ele além de fazer, né, além de entrar com a mão de obra, ele vai se preocupar também com os custos econômicos da obra. O contrato também de mão de obra, ou um contrato de empreitada mista, né? O contrato de mão de obra é aquele onde o empreiteiro só vai fornecer, né, só irá fornecer a sua mão de obra. Já o contrato de empreitada mista é onde o empreiteiro, além de fornecer sua mão de obra, ele se preocupará também na aquisição de todo o material para que a construção, né, para que o resultado seja obtido, a construção final. No contrato também de empreitada, ele pode ser por preço fixo ou por etapas, né? O contrato de preço fixo é aquele contrato onde o dono da obra e o empreiteiro fixa um preço antes da obra começar. E esse preço ele vai seguir até o final do contrato, independente de alteração de preço de material, independente de alteração de preço de mão de obra. O contrato por preço fixo ou global é aquele que vai até o final da obra, né? Ele pode ser pago parcelado, porém o preço que foi feito, né, que foi previamente estabelecido antes da obra, é o preço que vai seguir até o final da obra. O contrato de preço por medida ou por etapas é aquele contrato onde o empreiteiro, o dono da obra, divide a obra e vai fazendo por etapas, e esse pagamento ocorre ao término dessas etapas, né? Então, o que acontece? Terminou uma etapa, o dono da obra vai lá e efetua o pagamento. Esse contrato é bom para que o dono da obra possa fazer alterações, né, diversas alterações em outras etapas que não estão sendo executadas pelo empreiteiro no momento.
Pode haver a extinção do contrato de empreitada pelo cumprimento ou execução da obra, pela morte do empreiteiro, pela resilição bilateral, pela resolução, pela resilição unilateral, pela excessiva onerosidade, pelo perecimento da coisa ou pela falência do empreiteiro, né? Esse foi o contrato de empreitada. Vamos passar, né, agora para a explicação do próximo colega. Dando continuidade, eu vou falar agora sobre os contratos de depósito. Esse contrato ocorre quando o depositante entrega ao depositário um objeto bem móvel para que ele fique com sua guarda até a restituição. O objeto móvel, conforme o artigo 627 do Código Civil, ele é um contrato temporário, porque depois de um tempo o depositário irá restituir o bem ao depositante, então não se transfere a titularidade do bem. Ele pode ser gratuito, né, e consequentemente ele irá ser unilateral, mas também ele pode ser remunerado. Aí, neste caso, ele será bilateral. Falando sobre as espécies, temos voluntário, que é quando o depositante e o depositário convencionam o contrato. Também temos o necessário, que é mais conhecido como o obrigatório, que é quando não há uma manifestação de vontade livre para aceitar ou não o depósito. Também temos o legal, que é o por meio da lei, e o miserável, que é quando o depósito decorre de uma calamidade pública, como, por exemplo, enchentes, terremotos. Carlos Roberto Gonçalves traz outras classificações aí, como, por exemplo, a regular e a irregular. A regular seria quando decai sobre uma coisa infugível, ou seja, insubstituível. E a regular seria quando decai sobre uma coisa fugível. Também ele cita sobre o depósito judicial, que é quando o juiz determina a guarda de um determinado bem. E para finalizar o contrato de depósito, vamos falar sobre as obrigações do depositante e do depositário. O depositante ele tem que reembolsar as despesas e indenizar o depositário pelos prejuízos caso venham a ocorrer em virtude do depósito. O depositante ele também possui o direito de retenção caso o depositário venha descumprir uma de suas obrigações. Isso está previsto no artigo 644 do Código Civil. As obrigações do depositário estão no artigo 629 do Código e, resumidamente, o depositário ele deve guardar a coisaria como se fosse sua, conservar o bem, evitando o seu perecimento, e restituir a coisa no prazo em que foi fixado no contrato ou assim que ela for exigida de volta. Olá, pessoal! Eu vou ficar responsável por explicar para vocês as principais semelhanças e diferenças entre os contratos de empreitada e os contratos de depósito. Primeiro, vou falar da empreitada. A empreitada tem o objetivo da construção de uma obra, da realização de uma obra ou a realização de um serviço específico. Esse contrato ele é realizado entre contratante, aquele que vai demandar o serviço, e o empreiteiro, aquele que será responsável, terá a responsabilidade de fazer dentro de um certo prazo, um lapso de tempo. Nós encontramos os artigos referentes a esse tipo de contrato no Código Civil, no seu artigo 610 até o 626. Agora, o contrato de depósito, ele tem o objetivo da guarda, do cuidado de um bem, do armazenamento de um bem móvel. Ele é realizado entre depositário e depositante. A gente encontra também no Código Civil os artigos referentes a esse tipo de contrato, do 626 até o 652. Em ambos contratos, nós temos a responsabilidade. A diferença é que, enquanto um fica responsável pela realização de uma obra e arca com os riscos que pode acontecer, o outro fica responsável basicamente pela guarda, pelo cuidado desse bem e eventuais riscos que podem estar relacionados com o próprio mantimento desse bem em um local específico. E por fim, pessoal,
ambos contratos possuem mais semelhanças do que diferenças, né? Salvo a diferença da própria natureza deles, enquanto um visa a guarda e o outro visa a realização, a construção de algo, todos eles são estipulados, os seus outros elementos são estipulados mediante um acordo entre as partes, né? Então, por exemplo, o tempo que eles vão... o lapso temporal que vai envolver esses serviços desde o começo até o seu fim. A remuneração envolvida também, ela está a ser combinada também, ela pode ser até feita de maneira gratuita, ou de maneira onerosa também. Então, gente, era essa contribuição que eu queria fazer, essa era a minha fala. E, por fim, eu acho que eu falo em nome de todos do meu grupo, que nós agradecemos muito pela atenção e pela compreensão de todos vocês, para a gente estar podendo aí aprender um pouco mais, né, sobre o mundo dos contratos.